Eu nunca imaginei passar por isso. Você, ou alguém que você conhece, já sofreu ou sofre com síndrome do pânico? Este é o tema do vídeo de hoje, no qual eu quero compartilhar como foi a minha experiência quando eu tive a síndrome do pânico e o que essa síndrome fez com que eu fizesse. Eu literalmente me ridicularizei. Até difícil falar essa palavra. Se você é novo aqui nesse canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado por voltar a assistir o segundo vídeo. Agradeço do fundo do coração o suporte que você está dando aqui. O intuito desse canal é que através do compartilhar da minha experiência de superação com as drogas, eu possa sim levar a você ou alguém que você conhece a esperança de que Jesus restaura e Jesus transforma as nossas vidas. Esse canal também ele tem um viés cristão, ou seja, tudo que a gente conversar aqui em todos os vídeos, eu sempre vou estar trazendo uma base bíblica para a gente poder comentar alguns versículos da Bíblia, beleza? Então, vamos lá falar um pouco sobre essa síndrome do pânico que é tão comum também nos dias de hoje. Eu achei aqui um artigo no site que explica um pouquinho sobre a síndrome do pânico, eu quero ler aqui com vocês. Ó, primeiro diz assim, ó, síndrome do pânico é uma condição associada a crises repentinas de ansiedade aguda, marcadas por muito medo e desespero, associadas a sintomas físicos e emocionais aterrorizantes. Para quem assistiu o primeiro vídeo, lembra que eu comentei que eu tinha um medo absurdo da morte quando eu escutava o barulho de moto com o instalador passando, porque eu achava que eram traficantes que estavam vindo me matar? Bom, essa é a fita. A síndrome do pânico, ela causa isso. Aqui abaixo tem alguns sintomas, principais sintomas, que é medo de morrer, era esse medo que eu tinha, medo de perder o controle e enlouquecer, despersonalização, impressão de desligamento do mundo exterior. No vídeo anterior também eu comentei que quando eu saí da acupuntura eu estava meio viajando, saí pior do que quando eu entrei, né? A dor ou desconforto no peito, que podem ser confundidos com sinais do infarto, palpitações e taquicardia, sensação de falta de ar e de sufocamento, sudorese, nem sei o que é isso, náusea, não lembro se eu tive, desconforto abdominal, também não lembro se eu tive, tontura e vertigem, também não, ondas de calor e calafrios, isso eu lembro que eu tive, adormecimento e formigamentos, também eu lembro que eu tive, tremores, abalos e estremecimentos. Bom, na história que eu vou compartilhar hoje, isso aqui aconteceu. Bom, como que foi então a pegada? Eu falei que desde quando eu iniciei o tratamento com a clínica, terapeutas e psicopedagoga, levaram-se 3 meses para que eu ficasse são novamente, assim como eu falo com vocês hoje. Porém, esses 3 meses foram muito intensos e aconteceram muitas e muitas coisas no meio desses 3 meses. E uma das coisas que aconteceu foi algo assim que realmente, foi ridículo o que aconteceu. Muitas pessoas tiraram um sarro disso, até porque eu comentei que eu sou de uma cidade pequena, onde a galera, todo mundo conhece todo mundo e tal. Mas o fato é que isso foi em resposta dessa síndrome do pânico aguda. E eu não tenho vergonha de compartilhar não, porque como eu falei, eu creio que essas histórias podem sim ajudar pessoas que também estão precisando ou estão sofrendo de alguma forma. Então, o que aconteceu? Nesses 3 meses de tratamento, lembra que eu contei que por vários momentos eu nem acreditava que esse tratamento ia dar algum resultado? Pois então, teve um dia, eu me recordo que era um domingo, eu posso estar errado, mas eu acho que sim, era um domingo. A minha ex-namorada tinha vindo para minha cidade para a gente passar um tempo juntos. E aí no final do dia, onde a gente já tinha passado todo o dia juntos praticamente, estava no momento dela ir para casa, e ela morava em outra cidade, e ela falou: vamos, eu te dou uma carona até a sua casa. A gente estava na casa da prima dela. Mas aí, aquele dia todo, eu estava muito introspectivo, sabe? Com pensamentos muito negativos. Que pensamentos eram esses? Eram pensamentos de que aquele dia era o último dia da minha vida. Pois é, era esse o sentimento que eu tinha. Me dava um gelo na barriga conforme a hora ia passando, e eu sabia que esse momento seria depois que a minha ex-namorada fosse embora. Eu não sei porquê, era isso que eu estava sentindo. Foi então que chegou o momento dela ir embora, e ela queria me levar para casa. Eu falei que não, falei que eu ia caminhando. Eu sabia que no meio do caminho
alguma coisa ia acontecer. Alguém ia chegar para me matar. Era uma certeza absurda que eu tinha, que alguém ia me matar naquele dia. Pois bem, saio da casa da prima dela e vou caminhando em direção à minha casa. Outro bairro, um outro ponto da cidade, então eu passei por várias ruas, passei pelo centro da cidade, e eu acredito, de verdade, que eu tava assim andando de uma forma totalmente triste, cabisbaixo, porque eu lembro que eu encontrava com pessoas que me conheciam e eu escutava alguns comentários, sabe? Nossa, olha o que a droga fez com ele, mano. Nossa, olha como que ele tá, velho, olha como que o Paul tá, não sei o quê. E eu escutava isso. Eu passava por lugares, a galera tomando cerveja num bar ou num posto de gasolina, e eu escutava isso. Eu não sei se isso era coisa da minha cabeça ou se realmente esse comentário estava saindo ali. E aí eu fui caminhando, aí eu fui chegando no meu bairro, eu comecei a descer a rua da casa da minha mãe era a penúltima rua do bairro, então eu fui descendo o bairro todo daquele jeito, cabisbaixo, cara muito triste provavelmente, porque as pessoas olhavam para mim de uma forma muito estranha. E eu fui seguindo, eu fui seguindo, eu fui seguindo, até que eu chego na rua de casa. Quando eu chego na rua de casa, o que acontece é que a minha mãe está na frente de casa, do jeitinho que ela gostava de fazer praticamente todos os dias. Ela estava sentada num banquinho na calçada, lendo uma revista de viés cristão. E aí eu cheguei, cabisbaixo, e parecia que tinham pessoas me seguindo, sabe? E qual que era o pensamento que eu tinha? Que além da certeza que aquele dia seria o dia que alguém ia me assassinar, essa que era a pegada, antes disso, eu ia ter que passar por um processo de ridicularização, nem sei se existe isso, mas é como aconteceu com Jesus, sabe? De tirarem as vestes dele, colocarem ele na cruz, não que fossem me colocar numa cruz nem nada, mas esse fato de ter que passar uma vergonha pública, era isso que estava na minha cabeça. E aí eu cheguei, a minha mãe estava ali, lendo a revistinha dela, eu lembro que ela me cumprimentou, não sei o que eu respondi, só sei que eu sentei ali nos pés dela, praticamente assim, na calçada também, eu sentei. E aí parecia que eu tava ouvindo vozes, sabe? Para de enrolar, agora é a hora. Para de enrolar, agora é a hora. E parecia que as pessoas estavam, sabe, tudo meio que escondida, preparando para ver a cena ou o que ia acontecer. Mano, parecia uma cena de filme, tá ligado? E eu tava lá, cabisbaixo, esses pensamentos negativos na minha cabeça e que eu tinha que fazer, para de enrolar, para de enrolar, para de enrolar. Foi aí então que eu tomei a atitude, que eu cheguei no ponto de que, bom, não adianta eu enrolar mais. É agora, é agora e vai acontecer. E, meu Deus, vai ser bem na frente da minha mãe. Enfim, é agora. De repente, eu fico de pé e eu começo a tirar toda a minha roupa. Você pode dar risada. Eu até lembrando, dou risada também. O fato é que minha mãe viu aquilo e entrou em desespero. Eu lembro que ela entrou correndo, pegou um lençol e acho que me enrolou no lençol e me colocou para dentro de casa. E aí parece que como um flash, eu comecei a tremer, como se eu estivesse tendo um ataque epilético. E aí parece que em poucos segundos chegou a minha irmã e o meu cunhado, me pegaram, colocaram-me no carro e foram em direção à Santa Casa. Eu lembro que eu cheguei na Santa Casa e aí tinha que fazer o primeiro atendimento ali e tal. E aí uma médica me atendeu e falou, viu, o caso dele é abstinência, não tem nada que eu possa fazer aqui, sabe? E aí depois daquilo me deu um apagão. Não sei se realmente eu desmaiei ou simplesmente um lapso de memória que eu não consigo recordar. Só que daquele dia em diante, ou nos próximos dias depois desse ocorrido, foi que me veio uma depressão tremenda. Que eram aqueles momentos que realmente eu não queria sair do quarto, eu não queria tomar banho, eu não queria fazer nada. Meu, é uma situação que eu não desejo pra ninguém. Porque, primeiro, mano, eu fiquei pelado na frente da minha mãe, cara. Tipo assim, no meio da rua. Imagina o que ela ficou ouvindo dos comentários dos vizinhos, das pessoas. Uma cidade pequena. E
de outra forma, imagina que, como eu disse, sempre fui bem conhecido na cidade por conta de ter comércio e trabalhar no comércio. Então, tipo assim, aquilo pra mim foi uma vergonha muito grande. De fato, foi uma vergonha assim tremenda. Mas eu já tinha feito. Depois que passaram essa fase e eu fui começando a me recuperar e tal, hoje eu entendo o porquê que isso aconteceu. Foi de fato a síndrome do pânico, que no ápice dessa síndrome eu tive esses medos da morte tremendo, tive esses abalos, esses tremores, e acabou que aconteceu esse episódio, que até hoje as pessoas comentam. Eu quero então trazer aqui alguns versículos para te encorajar com relação a uma situação de síndrome do pânico ou qualquer medo evidente que você tenha. A palavra de Deus, ela nos encoraja, de certa forma, a não termos medo. E eu vou trazer aqui alguns versículos para embasar nessa questão do medo. O primeiro versículo que eu quero trazer está lá em 2 Timóteo. Deixa só a Bíblia carregar aqui. Vamos abrir lá 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é um ponto que para mim não tem como vencer uma situação dessa se a gente não se colocar nos pés de Deus. Porque é Ele que nos traz esse espírito de fortalecimento no qual a gente consegue superar situações tão ruins como uma situação dessa que eu tive. Então, como eu falei, é importante sim o apoio de profissionais, eu precisei de profissionais, mas eu acho que o mais importante é o lado espiritual. O lado espiritual, se você entregar a sua vida para Jesus, se você confiar em Deus, com certeza Deus vai derramar sobre você esse espírito que não é de covardia. E isso não vai servir somente para você superar o medo, mas sim para você superar a sua situação com as drogas. Porque quando a gente escapa para o uso das drogas, basicamente o que a gente está fazendo, a gente está sendo covarde. Porque a gente está fugindo da realidade. É algo que acontece na nossa vida que a gente não quer enfrentar. Então, através da covardia, a gente escapa para as drogas. Um próximo versículo que eu quero trazer está lá em Salmos 34:4. Vamos abrir juntos aqui de novo. Tem que aprender melhor a lidar com esse aplicativo aqui. Eu uso mais no celular. E aqui eu estou apanhando um pouco. Salmos 34, versículo 4. Diz assim, o rei Davi falando: busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Então é só em Deus que nós conseguimos de fato encontrar essa paz. Algo que realmente assim tira todo o medo que pode estar incomodando e atrapalhando a nossa vida. E tem um terceiro versículo, que não menos importante, toda a palavra de Deus ela é perfeita, que está lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Galera, tá aqui a resposta. Se a gente confia em Deus, a gente encontra o nosso propósito que é firme. E a gente confiando em Deus, encontrando o nosso propósito, o que a palavra nos promete? Que a gente vai viver em perfeita paz. É só Ele que pode dar a nós esta paz que excede
todo o entendimento. Então é isso, galera. Espero de verdade que essa experiência que eu compartilhei aqui, você não tenha passado nem perto dela. Mas se você conhece alguém que passou ou está sofrendo com essa síndrome, vamos levar esta mensagem a esta pessoa. Me ajuda a encontrar esta pessoa compartilhando esse vídeo, dando o seu like, se inscrevendo nesse canal. Porque através da palavra de Deus, através desse vídeo, eu tenho a certeza que a gente pode ajudar pessoas, levando palavras de incentivos, palavras de motivação e o principal, a paz que somente Jesus pode nos dar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe.